Filhos queridos, nós estamos diante da Semana Santa de 2016. Semana Santa, e eu comecei essa homilia dizendo: nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. Repito, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. A cruz não salva ninguém. O sangue do Cristo na cruz é nossa redenção. E quando nós falamos nos redimistes, a redenção de Jesus vem por 3 atos. Claro, desde a encarnação, mas oficialmente pela paixão, morte e ressurreição. Vamos repetir: pela paixão, morte e ressurreição. Somos redimidos no Cristo pela paixão, morte e ressurreição. Esse é o foco que nos leva a abrir a Semana Santa. A misericórdia do Pai estampado no Filho, Jesus, o rosto misericordioso do Pai, na paixão, na morte e na ressurreição. Parece palavras, trocadilhos, mas não é. A misericórdia de Deus que se fez na cruz e permanece nesse tempo da redenção até a consumação. Filho, nós estamos entre a redenção e a consumação. E o Papa antecipou 10 anos para nos dizer que nós estamos num ano da misericórdia, da graça de Deus. Então felizes somos nós por termos próximo essa misericórdia redentora. E como age essa redenção? Como se manifesta a redenção? É difícil, porque nesse ano tudo que se falar, não tem como no interior, na nossa mente, estar diante de nós o que está acontecendo no Brasil. Eu dizia e ofereço essa Semana Santa no propósito: paz no mundo, diante de tantos atentados terroristas, de tantos que estão indo de um país para o outro, vivendo em cercas e muros, e agora a promessa de construir um muro no México. Tantas coisas anacrônicas, fora do tempo. Pedir a Deus, e ofereço essa Semana Santa, e nesse santuário, onde eu estou como presidente da celebração, vou sempre lembrá-los de pedir um país melhor. E não estou falando de partido, mas não tem como a gente não pensar nessa maldita corrupção, nesse diabo de dinheiro que está sendo roubado, e nessa vergonha que o Brasil está passando. Não tem como esconder isso. Eu sinceramente não estou pedindo nem fica nem sai. Pare essa pouca vergonha. Não estou pedindo nem A nem B. Deixa o povo viver, ter saúde, ter comida, ter alimento. E terceiro, pedir a Deus nosso Senhor que a paz reine em nós. Está na boca de Lucas, que ele põe na multidão. Inclusive é essa misericórdia de Deus. Por que falar de misericórdia? Falar de misericórdia é exatamente dizer que o mundo tem saída. Não é o que nós chegamos hoje, não é o ponto final. E isso eu falava semana passada no retiro e volto. O que Deus pensou para o mundo é maior do que o mundo é hoje. Nosso planeta, nossa casa, nossa responsabilidade. Por que nós podemos falar de esperança em pleno toda essa conturbação moral, ética, econômica?
porque o que Deus pensa para o Brasil é mais do que os governantes pensam. Por que eu posso ter esperança sobre mim mesmo? Por que eu me submeto a viver e tento viver, e você também, uma semana mais santa, viver mais uma Páscoa? Porque aquilo que Deus pensou para mim, aquilo que Deus pensou para você, é muito maior do que o que eu sou hoje e o que você é. Então, há perspectiva, tem para onde crescer, tem para onde buscar a perfeição, porque caso contrário, nós ficamos limitados, não tenho para onde ir. O mundo tem, porque Deus pensou mais. O Brasil tem, porque Deus pensa mais. Eu tenho, você também, porque o eu no pensar de Deus é maior do que eu sou. Você compreende isso? Por isso misericórdia, por isso entrar no espírito pascal de morte e ressurreição. E não é apenas repetir um gesto, não é uma Páscoa, mais uma Páscoa, não. Eu e você não somos o mesmo do ano passado, o Brasil não é o mesmo, eu não sou o mesmo, não só uma questão de idade cronológica. Há momentos em que nós vivemos situações diferentes. Então começar essa Semana Santa, hoje domingo de Ramos, nessa perspectiva, exatamente dizendo: Senhor, eu creio na tua misericórdia, sois um Deus misericordioso, me ajude a ser melhor, me ajude a ser mais santo, me ajude na paixão, morte e ressurreição do Cristo, fazer do meu sacrifício, da minha vida, uma ressurreição. Esse é o espírito que deve perpassar essa semana. E quando eu digo essa Semana Santa, por favor, católicos, por amor de Deus, ninguém os obriga a ser católico, mas para a Páscoa do Senhor, confessar. Padre Odilon está aí, em todas as paróquias. Eu sei que pela RCI estou falando para o Brasil. Procure na sua paróquia, por favor, não deixe para a última hora, na sexta-feira santa, que a gente não dá conta não. Vai antes. Posso dizer aqui no santuário, das 9 às 13, das 14h30 às 18, todo dia. Não deixe para ir lá no Padre Marcos Miranda na última hora, nem no Padre de Toledo. Vá antes, meu filho, a semana inteira. Mas você é católico, confesse. Ah, mas eu não preciso de confissão. É porque teu nariz é muito empinado, porque você está dominado pela soberba, porque a confissão é um gesto de humildade, e é muito importante na fé. Segundo, para não ser pego de surpresa, que a gente não tem que ter surpresas, a gente tem que programar, ensaiar, fazer as coisas direito. Você quer participar da Páscoa? Não vai fazer igual aquele jovem. Vou fazer igual Jesus, sumir na sexta e aparecer no domingo. Vou para a praia. Bonito. Católico que é católico. Quinta-feira santa, missa do lava-pés. Sexta-feira santa, a leitura da paixão, não tem missa. Ou no sábado na vigília, ou no domingo. 3 celebrações: paixão, morte e ressurreição. Quinta, sexta, ou sábado à noite, ou domingo. Isso é fazer da Páscoa realmente uma libertação. Caso contrário, é uma festa pagã de chocolate e chocólatras. Você escolhe. Exatamente hoje nós estamos fazendo a leitura sistemática de um dos evangelistas. Quantos são os evangelistas? 4. Oh Jesus, me ajuda. Quantos? 4. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então de 3 em 3 anos nós lemos Mateus, depois Marcos e Lucas. João é para as festas. Nós estamos no ano de Lucas. Então nesse ano lucano,
Tanto que Dom Peruso vai dar um curso todas as terças-feiras à noite, ao vivo pela TV, sobre o Evangelho de Lucas. Mas hoje, Lucas nos traz umas particularidades. Ontem eu estive em missão, em Sobral, lá da sua terra, e Horizonte. Mas ontem à noite, rezando, me preparando, Lucas nos tem alguns aspectos importantes e peculiares. Primeiro, quantas vezes Pedro traiu Jesus? 3. Oh, Jesus me chicoteia. Vamos lá, gente, acorda, povo de Deus. Quantos? 3. Impressionante, que foram além da acusação. Olha a acusação de Jesus. Do que Jesus foi acusado? Lucas é muito particular, difere de outros, apesar da fonte Quelli ser a mesma, mas ele diz algo em especial: achamos este homem, falando de Jesus, achamos este homem fazendo subversão do povo. Então Jesus era um revolucionário, foi acusado de quê? Domingo passado, aquela mulher que ia ser apedrejada: se ninguém te condena, também eu não. Vai, não peques mais. Subversão, de olhar para uns homens hipócritas: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Acusaram e foram mentirosos, dizendo que Jesus proibiu pagar impostos. Lucas faz questão de colocar as mentiras. Me parece que Lucas está querendo ser um pouco o Sérgio Moro, colocando as verdades de Jesus. Por que ele foi condenado? Mentiram sobre Jesus. Pilatos 3 vezes, Pedro 3 vezes, Pilatos 3 vezes se dirige ao povo, 3 vezes, e por 3 vezes o povo nega Jesus. Não foi só Pedro, o povo negou. Primeiro dizendo, ele agita o povo. Meus irmãos, como nós deveríamos pedir: Senhor, agita-nos no Espírito Santo, agita mesmo, Senhor, porque na verdade nós vivemos em zonas confortáveis da nossa vida. É muito confortável, a gente precisa: Espírito Santo, agita o meu espírito, para que eu seja um missionário da misericórdia. Nós estamos no ano da misericórdia, que eu tenho uma alma missionária. Espírito Santo, agita dentro de mim. Realmente eu preciso ser agitado. Agitação, que significa impulsionado, enviado. Nós deveríamos pedir isso como católicos, diante da realidade que nós estamos. E aqui não estou falando de partido algum, eu estou falando da realidade. O Espírito Santo precisa agitar nossos corações, porque esse ano é ano de eleição. Depois eu não posso falar que pago o processo, mas em quem você votou, pergunte-se: aquele caboclo que eu votei, valeu a pena? Se não, mude, para não acontecer o que está acontecendo, porque está quem está, porque elegidos foram. Agita-nos, Senhor, no Espírito Santo, agita a tua igreja, para que seja, como diz o Papa Francisco, um hospital de campanha, para acolher os que estão voltando, e que não continuemos a despachar os que já estão. Ensinando o povo, quem dera se nós deixássemos o Senhor nos ensinar. A segunda frase do povo: fora com ele, solta Barrabás. Meu Deus, Barrabás era um homem que cometeu um homicídio. E na boca do povo está às vezes a nossa tendência para o mal. Prenda Jesus, Ele que diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas vezes nós agimos desta forma? Nós não temos coragem de dizer, mas nos inclinamos para o caminho errado.
tomamos caminhos tortuosos, é uma opção por Barrabás. A história se repete nas ações. Quantas vezes nós queremos optar pelas trevas ao invés da luz, para a morte ao invés da vida, para a encruzilhada ao invés do caminho? Terceira negação do povo: crucifica-o, mate-o. Ele incomoda demais. Nós vivemos uma situação de querer matar Deus, não mais teologicamente, nem filosoficamente, pela indiferença. Nós vivemos uma sociedade da indiferença a Deus. E essa culpa, nem nós padres não podemos carregar sozinho. Eu e eles dividimos com os pais. Se uma geração de ateus cresce, é porque os pais estão falhando. Se uma geração que não se importa com Deus cresce, é porque os pais não entendem que gosto se adquire. Nessa viagem eu conversava com um dos músicos, o David, excelente músico, e falávamos sobre inclinação, falávamos sobre muitas coisas, e a mais pura verdade. Dentro de nós, a criança, existe um grande mundo de possibilidades. A educação do Brasil deveria levar uma criança a ter vários experimentos, para ver se dentro dela não tem um toque de genialidade na física, um toque de genialidade na música, um toque de genialidade na arte, um toque de genialidade não sei aonde. Não existe isso. Hoje todo mundo quer ser jogador de futebol ou político para ganhar dinheiro. Salvo, não estou generalizando, existe muito político bom, não estou cometendo esse erro. Existem bons, mas infelizmente os exemplos hoje são ruins. Da mesma forma, na espiritualidade, gosto se adquire. Os nutrólogos não dizem: pais, dê alface, legumes, fruta para as crianças, para adquirirem o gosto. Como é que uma criança, como é que essa geração vai ter memória afetiva de Deus, se nunca pisou numa igreja? Nunca viu uma avó rezar, nunca foi na missa com um pai, nunca teve uma experiência de Semana Santa? Nunca. Não importa que chora, a gente canta e tampa o choro, mas tem que trazer. Essa geração de ateus é porque eles não têm a memória afetiva, não aprenderam a gostar de Deus. Culpa dos pais, culpa dos avós, e uma parte culpa nossa dos padres, mas não só nossa. Lucas, nós estamos no ano lucano, tem outro aspecto importante. 3 vezes Pedro negou, 3 vezes o povo, e 3 são os insultos na cruz. É impressionante, um na boca do povo, outro na boca do soldado e outro na boca do ladrão, do povo, e todas elas diz respeito a algo que nós entendemos muito bem. A outro salvou. Salva se és realmente o Filho de Deus. O homem morrendo, e começam a caçoar, mas no fundo, esse primeiro questionamento, como o segundo: se és o rei dos judeus, salva-te, desce da cruz. E o terceiro, do ladrão, tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, representa toda essa falta de uma decisão. Fé é decisão. Nós vivemos patinando, a gente não progride porque a gente não resolve. Vale a pena arriscar a vida por esse homem? Nós vivemos nessa eterna dúvida. Padre, mas tem tanta gente que está ganhando dinheiro, tem tanta gente que leva a vida do jeito que quer, não sofre nada. Vale a pena a gente ser fiel a Deus? A primeira leitura: vale a pena. Deixa arrancar a barba, deixe, sofra,
como o servo sofredor, porque Deus é a nossa salvação. O problema, e eu explico para me fazer entender, todo mundo, existem 2 passos da fé, 2, a maioria está batendo no segundo, mas está faltando o primeiro. Fé é conhecimento, o primeiro passo da fé é conhecer. Vou dar um exemplo. Você conhece, ama e depois deposita autoridade. Preste bem atenção. Nós queremos atribuir a Deus uma autoridade que Ele não tem, porque nós não o amamos. Está nos faltando o primeiro passo, que é ter um encontro pessoal, existencial com Jesus Cristo. É você encontrar Jesus, fazer a experiência misericordiosa de Jesus, amorosa de Jesus. A partir daí, Ele tem autoridade sobre a tua vida. Vamos ao relacionamento. Um homem, um rapaz encontra uma moça encontra um rapaz. Primeiro eles se conhecem, estabelece laço de amor. Quando o amor é forte, a pessoa passa a ter autoridade. O gosto da pessoa te interessa, o jeito da pessoa te interessa, o que a pessoa fala para você é importante. Não é assim no namoro? É ou não é? Vocês estão na lua de mel ou já na lua de fel? Amém, noivo. Tomara que continue noivo, casado e lua de mel. A de fel tem que riscar da vida. Mas não é assim no namoro? Não é assim no casamento? Você encontra uma pessoa, ela não significa nada. A partir do momento que você olha para ela, ela olha para ele, estabelece conhecimento, laços de amor, a pessoa do outro, o seu gosto, o seu viver, estabelece autoridade. Não por obrigação, por amor. Todos nós, eu acho que a grande maioria, está faltando esse primeiro passo com Jesus, encontrá-lo, amá-lo, fazer a experiência da misericórdia. A partir desse amor, Jesus se torna autoridade na tua vida. O querer de Jesus é importante, o pensar de Jesus é importante, mas não como obrigação. Fé não é obrigação, religião não é obrigação, é um ato de amor. Mas e você vai dizer, mas eu não consigo. Faltou experiência. Por isso o Papa Francisco tem falado tanto, Bento XVI também falou, Jesus, quantas vezes? Experiência existencial com Jesus Cristo. Meus irmãos, que nessa Semana Santa a gente reflita. Lucas nos coloca alguns pontos importantíssimos, falta um que eu falo depois. Eu queria fazer um convite, não importa, eu sei que aqui no Guadalupe não cabe todo mundo, estou falando, vá à sua comunidade. Se quiser vir aqui, eu estaria a semana inteira aqui, até a festa da misericórdia. Daqui 15 dias, numa hora dessa, sairemos com a tocha de Jesus misericordioso pelo centro de Curitiba. Mas participe da Semana Santa. Talvez alguém vai dizer, mas para mim, para Deus não importa. Termino minha última reflexão. O primeiro evangelho proclamado. Primeiro evangelho fizemos lá embaixo, e foi do evangelista Marcos não, Lucas, ano de Lucas. E se não me falha a memória, por 6 vezes ele cita um animal. Qual animal? Jumentinho. Jumentinho. No tempo de Jesus era praga igual o jegue no Nordeste. Só que hoje, coitado do jegue, as motos tomou conta. Estou errado? Agora é moto. Jumentinho não vale nada. Você já se perguntou por que Lucas se dá o trabalho de 6 vezes falar no jumento? Por quê? No final, Jesus disse, quando perguntarem, por que vocês estão desamarrando o jumentinho?
Jesus mandou dar uma resposta, qual foi? O Senhor precisa dele. Ô gente, presta atenção nas leituras, missa de copo presente é outro dia. O Senhor precisa dele. No fundo, sem muita teologia, mas mais no espiritual, não dá para tirar uma lição. Se até um jumentinho colaborou na obra da redenção, um animal que não pensa, que não fala, praga no seu tempo, Jesus precisou dele para entrar em Jerusalém. Jesus precisou do jumentinho para a redenção. Quanto mais o Senhor precisa de mim e de você. E eu acredito que todos nós temos alguma coisa a oferecer para que o mundo seja melhor, para que nossa igreja seja melhor, para que a redenção entre esse tempo e a consumação realmente se realize. Se nós fizermos como jumentinho, achando pouco, o Senhor achará o suficiente, porque todos nós somos importantes. Amém.